Olá, sou Alex Romero, é uma grande honra estar aqui com vocês. Está no ar o AprumaCast, você no prumo das melhores informações. E hoje temos um tema muito legal que é inteligência artificial. E para falar desse tema, temos aqui o Jorge Capello e o João Daioni. Isso. Vamos começar com o Jorge. Fala como que é que o Jorge foi para o tema inteligência artificial. Quem que é o Jorge, né? Vamos lá. Então, primeiramente, a inteligência artificial é uma coisa bem nova, bem recente, para especificamente meu envolvimento com ela, né? Então, a minha história vem lá de tecnologia, então por isso que eu estou aqui. Sou formado na área de geografia, né? Dentro do CREA. Eu sou geógrafo, fui presidente da Associação dos Profissionais de Geógrafos do Estado do Paraná, tá? Atualmente estou como assessor especial da Federação de Geógrafos do Brasil, fazendo um trabalho de articulação nacional. Sou residente em inteligência artificial pelo Hub de Inovação, pelo Hub de IA, do Senai, né? Lá em Londrina. E estou fazendo também um mestrado na área de inteligência computacional, né? Que tem aí um direcionamento baseado na parte de tecnologias computacionais ligadas à inteligência artificial, que seria aprendizado de máquina, aprendizado profundo, lógicas fuzzy, né, e etc. Né? Então, estou muito envolvido aí, tanto com o background da tecnologia, quanto com o front-end da tecnologia também, que é as tecnologias novas aí, né, os LLM disponíveis, OpenAI, né, DeepSeek e etc. Né? Então, meu nome, né, como você disse, João Daioni, João Pedro Daioni. Eu sou designer de produto, né, UX e UI, né, que é a experiência do usuário e de desenvolvimento de interface, e eu tive uma especialização ao longo dos anos da minha carreira com realidade aumentada e virtual, então computação espacial, né, então fala design de produto XR, né, que é realidade estendida. E eu sou analista e desenvolvedor de sistemas, né, e desde então, agora nos últimos 2 anos, né, por conta do que vem acontecendo, é claro, todo mundo na tecnologia agora está tentando trabalhar com inteligência artificial, seja com automação, diferentes tipos de automação, diferentes ferramentas, mas também utilizando no seu fluxo de trabalho, né? Então, assim, se você programa, se você faz design, se você desenvolve, se você simplesmente faz gestão, você está usando alguma dessas ferramentas, né? Então, por conta disso, junto à minha empresa de educação, né? Eu sou empreendedor na educação, numa empresa chamada Twain Education, onde a gente tem uma frente de inovação e educação. Eu implementei todo esse meu conhecimento e, assim, basicamente também toda a criatividade em tecnologia. Mas eu também tenho uma outra empresa chamada Diffusion, que é basicamente uma empresa que terceiriza o P&D para outras, né? Então, assim, se você tem um projeto ou algo que você queira experimentar em tecnologias mais emergentes, a gente trabalha com ela. Então, é ali que a gente explora nas empresas a aplicação de realidade aumentada, virtual, inteligência artificial e também outros serviços de design acoplados ali. 2 feras, hein, João? Que maluco. Muito bom para a gente trazer aqui para os nossos acadêmicos, para os nossos engenheiros, geocientistas, um tema emblemático, um tema muito importante. Mas eu queria voltar um pouquinho lá atrás. Queria entender o que levou o Jorge, né, o que levou o João a primeiro, além da inteligência artificial, usar, que é uma coisa mais recente, mas queria que falasse aí com esses nossos acadêmicos. Fala para nós, Jorge, o que despertou lá no Jorge lá atrás, como um acadêmico hoje que está no ramo das engenharias, das geociências, o que despertou vir para essa área, né? O que você tem utilizado aí da sua área também, agora com relação, até mesmo chegando no ponto da inteligência artificial. Mas eu queria saber o que te despertou a entrar nas geociências e como que você pode deixar isso claro aqui para os nossos telespectadores. Até acho legal você fazer esse comentário e é importante para a gente dar geociência, né, que o sistema profissional é engenharia, agronomia e geociências, né? E legal esse espaço para geociência, né? Existem poucas modalidades que estão dentro desse universo, né? E a geografia, que no caso é a minha formação hoje, que me vincula ao CREA, apesar de eu ser um pouquinho mais antigo, então eu sou técnico, então eu já era vinculado ao CREA quando eu era técnico em edificações. Então o que me levou à geografia foi uma experiência bem interessante, que é o seguinte, devido à minha formação na área de edificações, e a gente comentando no bastidor, né, sobre a questão, a tecnologia mais
importante quando você está na área de arquitetura e engenharia é o CAD, né? E eu, na época, tinha um grupo de amigos, né? Lá eu formei na escola estadual do estado da Bahia, é uma escola pública, e nesse grupo de amigos dessa escola, uma parte desse grupo tinha uma relação muito boa de trabalho com a Petrobras. Então, muitos deles trabalhavam em empresa terceirizada da Petrobras. E a Petrobras, ela usava um sistema CAD muito específico chamado MicroStation. Ela não usava o AutoCAD da Autodesk. Como era uma galera muito íntima, né? Eram os melhores amigos, e a gente estava formando junto, eu aprendi o quê? MicroStation, não aprendi AutoCAD. Então, a primeira ferramenta CAD que eu aprendi foi MicroStation. Então, o MicroStation, ele me abriu portas para diversas atividades profissionais, ali como técnico, como cadista, né? Como desenhista cadista, porque eu já tinha desenho de formação. Isso foi mais ou menos que ano? Cara, eu formei em 94. Formei em 94. Então, foram 4 anos de formatura, entrei em 90, né? Mais ou menos o início da minha formação lá. Caramba. Então, a partir de 94 que eu estou na estrada. E daí, eu saí, formei, comecei a fazer, né, aqueles trabalhos que vão rolando. Né? Não trabalhei fixo em empresa, era mais prestação de serviço. E surgiu um convite de um órgão do Estado que estava desenvolvendo o primeiro trabalho a título de Brasil, que era a vetorização das cartas topográficas de escala de 1 para 100 mil. O mundo ele tem uma cartografia chamada cartografia milionésima. Tá? Essa cartografia, todos os países têm mapas que têm esse mesmo padrão cartográfico. O Brasil, ele é dividido em uma cartografia de 1 para 100 mil. E nenhum estado ainda tinha essa cartografia digitalizada. Todo mundo tinha ainda em formato de imagem ou formato de papel. A Bahia foi o primeiro estado no Brasil a firmar um convênio com o Exército e o IBGE e vetorizar essas cartas. Então, foi a cobaia da metodologia da vetorização e digitalização das cartas. E eu fui convidado para o projeto porque o IBGE usava MicroStation. E todo o sistema foi vetorizado em cima dessa base CAD, né? Que é uma base que já tinha banco de dados integrado e tudo. E isso foi o que foi te levando para a Geociências. E aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar num órgão que equivale ao IPARD do Paraná, né? Então a SEI, Superintendência de Estudos Socioeconômicos do Estado da Bahia, ela equivale ao IPARD do Paraná. Lá eu trabalhei num setor que tinha mais de 30 geógrafos. O que é que eu vou virar? Né? Me apaixonei pela ciência, me apaixonei pela área, né? Gostava muito daquilo que eu fazia. É muito diverso a minha atividade profissional, porque você termina bebendo de diversas áreas ali, tanto da tecnologia, quanto da área de meio ambiente, quanto da área de população, densidade demográfica, socioeconomia. Então você tinha uma visão muito completa das coisas. Né? Então aquilo me apaixonei, e quando eu mudei para o Paraná, que eu não sou formado pela Bahia em geógrafo, eu falei, vou ser geógrafo. Legal. Eu cheguei em 2009, quando foi em 2010 eu passei na Unicentro em Geografia, bacharelado, e aí em 2014 eu formo, né? Perdi um ano, né? Reprovei um ano, era anual o curso lá. A professora de Geologia me fez repetir, mas eu gostei, gente boa ela. Então é isso me fez estar dentro da Geografia, né? Hoje... Já dá para ter uma noção, né, de como que foi uma jornada, né? E agora... Nada é o acaso, né? Nada é o acaso. Então fica para você de casa aí também que está acompanhando aqui o podcast, que vê que as coisas não nascem, né, do nada. As coisas sempre têm uma história acontecendo e é importante que cada um respeite a sua história, né? Agora a gente vai ouvir a história aqui do nosso amigo João, que levou a essa computação espacial, o que levou a esses nomes ingleses aí. UX, UI, X. Isso que XR fala XR, né? Mas dependendo com quem você conversar da área, vai falar XR, né? XR, porque é realidade estendida. Agora é chamado de computação espacial, né? Teve bastante maturidade até comercial, porque era quase impossível de vender aqui no Brasil. Não, possível não, mas era muito restrito esse mercado de realidade aumentada e virtual. Mas o que me guiou nisso daí foi a educação, cara. Porque assim, eu comecei a empreender no mercado da educação, estava o quê? 2016, mais ou menos, e eu estava na metade do 4º ano de Engenharia Química, extremamente desanimado. Eu estudava Engenharia Química na UEM, e eu não estava feliz. Eu queria ganhar dinheiro logo, já estava era integral o curso, só que eu estava frustrado pra caramba. Assim, realmente eu não tinha me identificado com o curso, eu tinha feito 3 estágios. Então eu queria empreender, eu pensei, vou empreender em educação, né? E eu não era nem muito casado com a área de educação, sabe? Não tinha assim aquele propósito, nem nada. E o que acabou acontecendo foi que uma das minhas primeiras experiências com a educação,
foi assim, vamos fazer um site. Eu tinha aprendido Python na faculdade, tinha aprendido C++, só que não tinha aprendido nada de web dev, não sabia nada de desenvolvimento de website na época. Aí tinha um curso, né, de design de produtos, de UX e UI. Eu falei, cara, o que é esse UX e UI? Apareceu um curso era do Google, se eu não me engano. Aí eu fiz o curso, fui me antenando. Eu fiz uma porrada de curso, assim, realmente é um curso que não é regulamentado, né? UX e UI, não existe uma formação acadêmica, existe pós, né? Especializações, mas não existe uma formação. Tanto que é bem legal, porque todo mundo pode entrar nessa área, né? Tem advogados que entraram nessa área, vários engenheiros, vários arquitetos, né? Assim, gente que trabalha com design gráfico, foi para essa área. E eu adorei essa área, porque tem a parte de metodologia, de pesquisa. Mas tudo isso, assim, o que tem a ver com empreendedorismo na área de educação, especialmente na educação ESL, né, que é a da Train Education, que é a educação de ensino de idiomas, que é ali que a gente começou. Cara, porque eu pedi para fazer um site e o site veio, assim, com vários problemas. Eu falei, não fico mais na mão de desenvolvedor nunca mais. Eu que vou produzir meu site. Eu que vou fazer meu site. E eu tava já estudando UX e UI. Conformado, é normal isso, né? Conformado muda as coisas. Daí assim, eu fiquei, vou aprender a programar. Daí você vai lá, aprende HTML, CSS, JavaScript, né? Vai fazendo seus primeiros sites. E aí só foi evoluindo. Eu fui fazendo curso após curso, né? Sempre, todo ano eu fazia uma média de, sei lá, pelo menos, cara, davam 5, 6 cursos, né? Tem diferentes, né, etapas do UX da experiência do usuário que você pode trabalhar. E aí, cara, o que acontece? Empresa de educação, empresa pequena, bootstrap, ou seja, só com grana do caixa mesmo, sem investimento nenhum. Então a gente busca sempre aquele pingo de inovação, né? Antes da pandemia. Então, eu percebi que a gente precisava de uma tecnologia, alguma coisa diferenciada. Daí, lá no nosso escritório, eu tinha lá óculos de realidade virtual, tinha 2 já, antes do boom do metaverso de 2022, 2021, 2022. Então, assim, naquela época lá, eu já usava essas ferramentas, né? Então, eu tinha uma parceria com uma empresa chamada Mondly, que era depois do Duolingo, era o maior aplicativo de idiomas do mundo. Eu estava muito beirado ali com o Babbel. E eles tinham realidade aumentada e virtual. Eles eram o único aplicativo de idiomas que já tinha uma maturidade em realidade aumentada e virtual. E o Chris, que era ele era o head comercial. Eu tinha um bom relacionamento com ele. Eu fui me aprofundando ali com o pessoal da Mondly, aprendi muito sobre a tecnologia deles. E eu fui aos poucos implementando aqui, a colar, levando nas escolas, né? Só que um produto europeu, caro, né? Não era muito fácil vender. Só que a gente usava com os nossos alunos. Os nossos alunos usavam, se divertiam horrores. E tivemos umas métricas boas, umas experiências legais. Só que daí acabou acontecendo. Passou os anos, né? A Twain, que é a minha empresa de educação, começamos a trabalhar com... estávamos bem felizes, assim. A gente fechou um grupo e levamos lá para Irlanda, para fazer um intercâmbio. Começamos a trabalhar com intercâmbio, diversificamos aí. Tecnologia estava lá em terceiro plano, porque não estava tracionando, né? Eu estava trazendo essas ferramentas, mas como uma ferramenta pedagógica, um negócio legal para dar para os alunos. Mas a gente não tinha tração comercial. E a gente estava muito empolgado com o intercâmbio. Fechamos parceria com a Universidade de Limerick, na Irlanda, Cork English College e tudo mais. Tava felizão. Fui para Irlanda lá fechar com essas escolas. Bom, veio a pandemia. Aí acabou com o nosso sonho de intercâmbio por um bom tempo. Enviamos alguns alunos apenas, que é uma agência interna, né? Uma agência para os nossos alunos. E aí o que acontece? Matou esse sonho por um tempo, assim, né? Ficou paradão. E aí o que veio? O que estava em terceiro. O que estava em terceiro, que era a parte de tecnologia, que eu mesmo botava muita fé, porque eram produtos caros para se desenvolver no Brasil, né? Então aí, como eu estava estudando, já estava análise e desenvolvimento de sistema, eu estava aprimorando meu conhecimento, tanto de front-end, de back-end, mas... e eu percebi que essa tecnologia, eu falei, cara, aqui no Brasil eu não vejo nada assim, não legal, tem legal, mas eu não vejo em massa, eu não vejo assim a galera investindo pesado nisso. E os projetos eram realmente caros na época. E o que acontece foi que veio o boom do metaverso, que foi um dos melhores momentos profissionais da minha vida. Porque quando o Facebook virou Meta, e durante a pandemia o Mark viu assim, cara, a galera tá em casa... Precisa desvendar um mundo novo. E assim, a galera tá procurando novos tipos de mídia, e que o mercado se reconfigurou dentro do que a gente já tá indo, que é o Web3. Então, que é a nova fase da internet, que ela é mais descentralizada, né? A gente já tinha criptomoedas crescendo, né? Lá desde 2013... criptomoedas, né, blockchain, a estrutura de blockchain vem ganhando tração, né? Só que o que acontece?
quando bateu a pandemia, a galera agora, quem não gostava de Zoom, usava Google Meet. Muita gente começou a virar gamer e tudo mais. Por quê? Porque ia ficar em casa, né? Twitch da vida, aquelas coisas. Exato, assim, todo mundo queria entretenimento. E o Mark Zuckerberg viu aquela coisa, falou, pô, vamos virar meta, então, porque ele sempre quis investir, ele sempre gostou do conceito de metaverso. E inteligência artificial, inclusive, faz parte desse. Eu diria que é a coluna espinhal para o metaverso funcionar, para a Web3 funcionar de fato, né? Enfim, daí nesse boom, cara, como eu trabalhava com isso, eu já desenvolvia em realidade aumentada, eu já conhecia alguns frameworks, né, em JavaScript, eu já conhecia um pouco da arquitetura e tudo mais, o que acabou acontecendo profissionalmente para mim, foi maravilhoso, porque vieram vários projetos, apareceu projeto com diferentes tipos de empresa, aí para ser palestrante então, pô, cara, nossa, foram várias palestras e tudo mais, pô, foi muito legal. Então, aí que acabou acontecendo. Veio o boom, inteligência artificial era o principal, eu sempre deixava claro nas palestras em particular, falava, cara, das tecnologias agora que o pessoal tá falando, que na época era só coisa de metaverso, lembra daqueles mundos virtuais, NFT, todo mundo ficava falando disso, né? Aí uma criança lá fez um NFT, colocou e vendeu por 2 milhões de libras, uma criança de 12 anos usando Canva. Só lembro do Neymar, cara, acho que é Neymar, do Bored. Cara, e assim, nesse período eu sempre sabia, assim, eu sempre soube que aquilo ali, uma hora, essa bolha porque tava tudo muito superfaturado. Tava todo mundo superfaturado e você via a galera que tava entrando. Você via gente assim, o cara nunca mexeu com realidade aumentada na vida e nunca nem sabe e usa o conceito de metaverso errado. E bom, o cara já virou especialista em metaverso. E essas tecnologias de computação espacial, elas são elas vêm em ondas, né? Tipo, mercadologicamente camadas, falando. Né? E assim, em termos de comercial mesmo, elas não tracionam muito. Ao longo dos anos, sempre teve assim, não, agora é realidade virtual. Pum! Aí você vê, some realidade virtual. Não, mas eu até senti esse negócio do metaverso, que veio com um boom muito forte, mas parece que depois também deu uma parece queda. Que mais que uma baita de um banho de água fria. Deu parece uma queda. Isso que tem tem vários joguinhos, né, que eles começaram a soltar, o próprio Roblox, que as crianças usam bastante. Que virou até filme, né? Filme. E é bom. O Minecraft, né? Foi Minecraft. Filme. Não, Mas que tem uma pegada um pouco parecida. Não, mas assim, e pior que algumas plataformas trazem valor. Por exemplo, o Roblox tem aplicações maravilhosas na educação, Minecraft também. Legal. Sim, tem cursos de programação que utilizam o Roblox. Né? Exato. Eu até ia perguntar alguma aplicação, que você falou da área de educação, o que esse mundo dessa computação realmente pode trazer para essa criança? Cara, muita coisa, imersividade, conectividade, o fato de você poder criar o teu mundo. Tem um projeto muito legal open source que vários usuários de Minecraft criaram uma biblioteca tipo Alexandria, que é um local que você pode acessar vários tipos de conteúdo open source lá. Eu achei muito legal isso. Tem não sei se é ou um agregado de crianças aí, ou adolescentes, que criaram como se fosse uma galáxia. E eles precisavam ver a qualidade, cara. Então, assim, é muito legal ver, porque vamos falar assim, é uma expansão da internet que tem a sua riqueza, mas, mercadologicamente falando, eu já sabia que ia flopar em algum momento, que era muito projeto, assim, até projeto não fazia sentido. Terreno digital sendo vendido para grandes empresas. A Nike acho que chegou a comprar a Adidas comprou terreno digital em tal plataforma. E para qual era o valor, né? Tipo, qual que era? Não tinha valor intrínseco ali. Aí, só que lastro, né? E assim, não é nem questão do lastro, não tinha valor assim de aplicação. O que você vai fazer, o que você vai adicionar de valor? Você vai construir alguma coisa naquele mundo. Tem coisa, na verdade, que acontece fora do time, né? Sim. Eu acho que essa questão momento foi da história uma da dessa. humanidade, muita coisa pode acontecer fora do time. E quando ela acontece fora do time, ela não rola. Mas acho que eu Como senti agora que a flopou, inteligência né? artificial, eu acho que muda um pouco agora. Muito. Sim, eu creio que a ideia do time, o time acho que virou bastante com a entrada do chat GPT, né? Sim, tem então, o chat artificial GPT, nos últimos tempos, a gente conversava até um pouco antes, né? Ele fez uma modificação muito grande. Né? E até a evolução, né, João, do gráfico, né? Que você pegar um gráfico de 3, 4 anos atrás e comparar com um gráfico de hoje, um universo de diferença, né? Não, eu queria fazer uma pergunta até para vocês, para a gente levar a conversa um pouquinho por esse lado. O que vocês veem agora das melhores utilizações, né? Porque tem vários programas diferentes, né? Tem o ChatGPT, o Gemini, Cloud, Notebook LM. Eu fui numa palestra do Jorge, que ele apresentava isso daí.
Depois que ele apresentou aquela ideia lá do notebook LM lá, eu comecei a pegar meus laudos de perícia, né? Você joga as coisas tudo lá dentro e pergunta. É um espetáculo, né? E depois que você termina o laudo, você ainda joga no chat GPT e fala aonde que pode ser questionado o meu laudo. E ele ainda dá a resposta. Sabendo usar eles é bem legal. Então, explica pra gente algumas aplicações bacanas das inteligências artificiais que você vê que tem possibilidade de tracionar, né? Vamos falar assim. Então, vamos lá, João. As possibilidades são inúmeras, né? Acho que a possibilidade de qualquer tecnologia ela está limitada à criatividade humana. Então, quando o homem se limita a alguma coisa, ele limita também a tecnologia. E assim, essa pergunta é uma pergunta difícil de responder, né? Eu estava agora com a formação, né, para engenheiros, né? Até foram 129 inscritos, né, nessa formação, a gente terminou. Hoje eu vou ter, inclusive, a última live de tirar dúvida e fechamento lá, né, dos 4 módulos dessa primeira turma. E o que foi legal é que o desenho que a gente fez foi justamente para construir o que você está me perguntando. Primeiro eu tenho uma base para entender como é que funciona, o que é isso e para que ela existe, né? Para que ela serve. Para daí, quando eu começar a pensar em possibilidades, essas possibilidades farem sentido. Né? Por que eu estou falando isso? ChatGPT não é Google. Se você vai perguntar qual o dia do descobrimento do Brasil, não gasta energia da LLM. Usa o Google, porque isso já está lá indexado há algumas décadas está indexado isso. Né? Não precisa pensar. Isso. Então, o primeiro desafio da IA, né, das LLMs, dos produtos baseados em inteligência artificial, é entender que aquilo não é um sistema de indexação por busca. Né? Ele é uma ferramenta, eu brinco sempre, é um segundo cérebro. É uma pessoa que está disponível para você a hora que você clicar e perguntar. E com conhecimento, né, que foi treinada para aquilo, mas que você tem que ter muita cautela no uso e cuidado. Cara, né? você me deu na sua mão aqui, né? cara. O volume de informação que ele acessa justamente. Então, se eu não me engano, eu não lembro agora, a versão 5 do... Versão 5 saiu hoje. É 1 trilhão de parâmetros? Quantos mil? Ah, não sei. Mas assim, porque a quantidade de parâmetros é o volume de informação que treina aquela LLM, loucura, tá? Cara. Então, a quantidade de conhecimento que ela é treinada para ela poder responder a gente com tanta assertividade. Isso não quer dizer que ela vai responder tudo como deveria ser respondido, como você espera. Por isso que é interessante, antes, você saber exatamente o que você está perguntando, ter uma noção, para poder filtrar aquele conjunto de respostas que ela vai entregar. Né? Como o João colocou, a ferramenta Notebook LM é uma ferramenta que... Acho que o Google ele foi pioneiro na proposta. Cara, 17 trilhões, tá? 17 trilhões, né? Então, antes dessa daí era 80 bilhões. Mas tá fazendo pergunta... Não, olha bem. Mas olha bem. Começou... Não, mas assim, não. Mas deixa eu ver aqui. A primeira era 1 bilhão de parâmetros. A primeira que foi rodada. 1 bilhão de parâmetros. Aí vou para 2 e pouquinho. Depois para 8. Agora trilhões, 72 bilhões. A gente está falando agora de trilhões de parâmetros. Ou seja, quanto mais informação você treina, né, você leva, quanto mais parâmetros você carrega para treinar um LLM, mais poderosa ela fica. O GPT-4 é 1.76. 10 vezes, foi um salto de 10x. Então, assim, é absurdo. A definição é exponencial, né? A definição que o Sam Altman deu hoje, né, o CEO, foi que o ChatGPT-3 você estava conversando com um aluno de sala de aula, assim, de ensino médio. E o ChatGPT-4 era um aluno de faculdade. Né? E agora você está com um expert de fato. Então agora só que ele é bem mais caro também, né? Todo mundo aqui, especialmente aqui no Brasil, que vai conseguir pagar, porque é $200. Quem pagar quem pagar a versão Plus vai ter um acesso restrito, né? Provavelmente assim, alguns prompts que você vai poder fazer, vai ter uma limitação diária para você poder acessar, mas mas o valor adicionado, fora que também tem a questão dos agentes, né, que a gente vai começar a falar aqui. Isso vai desdobrar. É que assim, a gente ainda está muito em inteligência artificial generativa, o lançamento já é GPT, mas a gente está num momento muito mais complicado, que eu diria que assim, o grande salto da IA agora é a questão da aplicação de agentes, né? E especialmente que agora tem o MCP, que é o Model Context Protocol, que basicamente ele traduz
e simplifica a integração de agentes de IA com sistemas de modo geral, com APIs que estão abertos. Né? Então, assim, uma empresa mais antiga, arcaica, consegue agora ter um acesso mais facilitado com a pessoa que sabe desenvolver dentro do MCP, né? Que sabe desenvolver com o MCP. Então, assim, a gente está num momento em que agora as coisas para o ano que vem, cara, a economia em volta da IA, desenvolvimento de software e tudo mais vai mudar muito. Especialmente agora que o ChatGPT 5 saindo. Essa questão de agentes que você fala, às vezes as pessoas não sabem o que é um agente, né? A gente ainda está no prompt ainda. Então, a gente ainda está no... a gente nem falou da engenharia do prompt, né? O agente, assim, você coloca lá, procure para mim o melhor preço de passagem aérea para ir para Bahia, tal. É mais a parte e eu quero né? esse aí, desculpa. De tanto a tanto. E ele fica rodando. Você pode fechar o computador, sair. Sim. E daí ele encontra, a hora que ele encontra dentro daquele valor que você mandou, se você deixar seu cartão de crédito cadastrado, ele compra e só te manda um e-mail. Ó, comprei. É coisa linda. Ou se não, faz um outro agente lá. Procure... pesquise as principais notícias sobre o ramo da engenharia que você faz parte, né? Vamos colocar assim, eu faço projetos metálicos e avaliação e perícia. Procure os principais artigos de avaliação e perícia tal, que eu quero colocar no Instagram. Ele fica lá procurando, aí ele vai lá e todo dia de manhã ele te solta os principais no mundo, traduzido. Né? Então, assim, é coisa linda. Mas então faz essa divisão para nós, né? Traz essa separação do que é uma a linha do tempo. O que é o começo, o prompt, ela chegar nesse... É muito complexo. Mas, assim, se a gente pegar, por exemplo, os principais pontos, vamos falar assim, os desvios, os pontos altos ali mesmo, vai ser assim, o lançamento do ChatGPT, em particular, eu diria o 3, né? Porque teve o beta. Eu participei do beta... Eu recebi acesso ao ChatGPT, cara, e ficou mais de um ano em beta. O 2 ou o 3? Eu tinha o... Não, o 3, né? Não, foi antes do 3. Antes do 3. Agora eu nem sei, acho que se eles deram como 1 mesmo. Porque realmente ficou antes. Em 2018, acho que eu tinha acesso. Legal. Foi na sorte mesmo. Eu apliquei lá, era só para quem que ia mexer com pesquisa, mas basicamente meus tokens acabavam rápido e daí assim, não evoluía muito, né? E eu falei assim, na época assim, não vou colocar grana aqui porque eu também não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas assim, a evolução é absurda. Mas vamos falar assim, ChatGPT 3, inteligência artificial generativa, desenvolvimento de conteúdo, aí veio os geradores de imagem, os diferentes geradores de imagem. Aí foi a corrida, né? Daí veio Google, daí já começou a corrida, Meta com a Llama e babá. Aí agora a gente está nessa parte de agência. Eu diria assim, que a inteligência artificial generativa pegou muita força ali em vou falar 4 mesmo, de fato. 23, metade 23, 4, aí agora 25. Chegando num salto absurdo. Porque o ChatGPT 5 está sendo guardado já há muito tempo. Caramba, já tinha uma ideia. Hoje, na verdade, se você for parar para analisar, até teve um episódio ali naquela questão dos booms, né? Que estava tendo um boom sobre outro da OpenAI, né? Com relação aos lançamentos. E o Google tinha ficado meio perdido, lançou o Bard, aí o Bard não deu certo, e daí mudou o nome para Gemini. E não sei. Parece que deu uma emplacada, né? Então, o que acontece? Na verdade, o Google, até aquele momento, ele começou a fazer, aí porque esses lançamentos mexem na questão do capital da empresa. Mexe nas ações, né? O pessoal do Google estava com medo até. Então muita coisa foi buzz só, foi muita coisa vazia. Né? Por exemplo, teve até um episódio, foi a Amazon que teve aquele episódio dos indianos por trás lá, que ficavam validando que ele dizia Não, era uma empresa... Não, e pior faz tempo isso daí, que virou matéria recente, mas era uma empresa indiana que falava que desenvolvia aplicativos com prompts já, de forma... uma das primeiras, se não... E, na verdade, ela contratava milhares de programadores que ficavam 700, lá... Eram 700 engenheiros que eles tinham, uma coisa assim. Trás. Então, assim, por quê? Acho que é isso. A IA, ela gourmetizou as soluções. Tudo agora que todo mundo lança é baseado em IA. Né? Então, assim, é legal essa pergunta, né? Alex, pelo seguinte... entender a linha do tempo da tecnologia é importante porque você consegue se posicionar e perceber se você está sendo enrolado ou não por um produto, por uma proposta, né? Porque tem muita gente vendendo muita solução mágica aí, né? Justamente, é aquilo que a gente conversou no bastidor, né? Por exemplo, parametrização não é IA.
Nossa, legal. Muito bom. Automação não é IA. Pode ter IA também. Mas a automação existia antes da IA generativa. Era antigo pra caramba. Fora assim, predições era já antigo, né? Parametrização já existia. Learning, Modelagem já existia. algoritmos de recomendação fazendo com uso Tudo de isso já regressão, existia, sabe? né? Regressão, assim, coisa simples matematicamente falando, já era. Assim, não era novidade. Aí, assim, aí falando até que você falou assim, das linhas do tempo. Eu tava falando ali um pouco da minha carreira ali no período do boom do metaverso e tudo mais. E uma coisa que eu sempre deixava claro nas palestras era que de todo aquele ecossistema que a Web3 comporta, que é tecnologia de blockchain, realidade aumentada, virtual, 5G, a gente já está falando agora de 6G, né? E porque a gente precisa de ampla conectividade para ter tudo isso, né? Até chegar, o 4G não está funcionando no Brasil ainda. Imagina o 6. E a gente e o 6G avançando muito. Caramba. Computação quântica, que também vem aí. Computação quântica é um negócio que está sendo desenvolvido, tá amadurecendo muito rápido também. Que vai fazer dar mais um salto tecnológico. Absurdo, Nossa. absurdo. Vai ser, Tá bem polêmica a questão chega no nível, assim, quântica. em termos de inteligência artificial e computação quântica, aí a conversa vira até militar, de questão estratégica militar dos países. Os países estão se armando em termos de IA, as principais potências. Mas enfim, voltando. Quando você fala assim, mas as linhas do tempo, cara, eu não lembro quem, mas realmente não lembro a pessoa. O quê? Eu tô batendo. Não. Tá. Tá. Não, porque assim, eu não lembro quem no LinkedIn falou. Você sabe por que eu sei que o boom do metaverso realmente agora esfriou a tecnologia? As principais tecnologias de metaverso vão ser esfriadas, porque agora é IA. Por quê? Ele simplesmente fez uma comparação no número de artigos científicos que tem em volta de inteligência artificial e o número de artigos científicos que tem Metaverso. Relacionado a metaverso, realidade aumentada, virtual. Assim, não dá nem para comparar. Então, assim, já era maduro, já era uma tecnologia amadurecida, já tinha uma aplicabilidade necessária muito grande, né? Então, assim, a IA, se você pegar a linha do tempo, ela se torna relevante desde o princípio dela, né? Se você olhar bem, era o desejo que todo mundo... Quem que não ia querer um agente? Para você pegar o seu laudo e falar assim, cara, simplesmente veja aí. Conta pra mim aí. Isso. Quem que não queria um double, né? Quando a conversa avançar, eu vou botar fogo no parquinho com esse tempo, porque é bem interessante essa questão dos dois aspectos, né? Toda a tecnologia, ela traz, né? Ontem eu até fiz uma fala, eu estou fazendo parte também do como é que chama? Do Núcleo de Inovação, né? Da Associação Comercial lá da cidade. Sim? E ontem, isso. E ontem teve uma apresentação, né? Mostra a inovação da sua empresa. E aí várias empresas apresentaram, a minha empresa foi uma delas. E eu sempre gosto de colocar que tudo tem dois aspectos, né? Por isso que eu falei, é interessante entender a linha do tempo das coisas, entender por que as coisas evoluem, para aquilo e para quem ela evolui, né? Então, por exemplo, pode seguir com o teu raciocínio, era só para fazer esse parêntese mesmo. Né? Essa linha de para quem evolui, os computadores eles eram gigantescos. A hora que viraram computadores que você podia usar em casa, os personagens, eles disseminaram. A inteligência artificial ela já funciona, já tinha bastante tempo. Sim. A hora que ela passou a ser jogada de graça para a população brincar, aí foi o boom da coisa. Né? Aí ninguém esperava tão assim, inclusive. E a gente observa com também... esses computadores na mão agora. A gente observa que é a inteligência artificial, o pessoal está agora com muito medo, porque está tendo muito golpe. Né? Facilitou. João, foi muito bom daí, você ter filhote, falado isso, né? Porque isso daí acho que só vai piorar. Acho que uma das conversas que seria legal a gente levantar é justamente esse pânico, né? Esse medo sobre IA, não só sobre a IA, porque assim, tem-se o medo sobre a questão dos golpes, mas também tem-se uma preocupação muito grande com a evolução da IA e a perda de controle com relação a todo esse mundo, todo esse universo. Uma coisa mais palpável, outra coisa mais teórica, né? Mais subjetiva. A outra teórica. Agora, o que está no mundo de vocês? O que vocês enxergam? Vocês que estão mais dentro, mergulhados, né? O que vocês sentem disso? É um medo real? Não é? A população tem que se preocupar de alguma forma? Gente, a gente sabe muito pouco do... Porque assim, para pensar, o que a gente não vê debaixo do capô. A gente, por exemplo, tem vários matemáticos, não só matemáticos, programadores, o próprio pai da IA, que me fugiu o nome agora, logo no podcast. Mas assim, vários, principalmente os teóricos e os pais, vamos falar assim, os padrinhos e pais da IA ao longo dos anos,
falam que eles mesmos entendem do output que dá, do resultado que dá das redes neurais, muita coisa ali não dá para explicar. Porque a estrutura de uma rede neural, ela, quanto mais complexa ela fica, e aí se você tem as LLMs, né, os modelos de linguagem, cara, tem muita coisa ali que os próprios pesquisadores, dentro da estrutura de código e dentro da estrutura que foi criada ali, não dá para explicar. Então, assim, pode chegar... porque assim, ó, a inteligência artificial pode criar sua própria linguagem, e uma linguagem da qual a gente não pode, isso daí já foi comprovado. Então, se e assim, os parâmetros de risco, não se sabe o quanto que eles estão sendo, como eles estão sendo feitos de fato. E assim, não existe open source em IA de fato. Não existe, porque o open source é você poder ver tudo. Você vê debaixo do capô. Você não consegue ver debaixo do capô. Mas seria igual a gente querer abrir um carro e querer entender. Você sabe dirigir, sabe manipular o carro, não, e pior, você é mecânico. Arrumar, né? Não, e você é mecânico e mesmo assim você ainda não entende, porque tem coisa ali que você não vai entender. Perfeito. E hoje está diminuindo cada vez mais as pessoas que sabem programar, porque o pessoal está utilizando a inteligência artificial para fazer a programação. Então, até o próprio mercado de programação... Não, todo mundo vai virar programador. Todo mundo é programador. Fica mais vai virar programador, né? mas você não vai saber escrever. De um jeito ou de outro, todo mundo aqui programa agora. Sim. De um jeito ou de outro, todo mundo... Democratizou muito essa fala que era tão complexa. O CEO da NVIDIA, né? Foi uma das falas mais polêmicas dele, acho que 1 ano e pouquinho atrás, antes de ser lançado essas ferramentas todas, Lovable, Replit e etc, etc. Ele falou isso num evento, né? Um dos maiores eventos da NVIDIA. Ele abriu a boca e falou assim: todo mundo agora vai ser programador com a inteligência artificial. Não existe mais o programador. Mas era intenção todo mundo mesmo. vai ser. Quando ele falou isso, cara, deu um BO gigante em escala mundial, profissão, né? porque a galera da área de programação, os devs mesmo, a galera de back-end, aqueles caras nerd de programação, os caras ficaram loucos com isso, né? E hoje... assim, tem vários programadores... Para ficar bem claro que tá aí é que... uma realidade. Só que assim, só para fechar, duas coisas. Uma, a black box, né? Tipo, o capô. Não tem como ver de fato o que está dentro. Inclusive, eu estava lendo um documento, acho que é o documento que fala da internet da IA brasileira, né? Que é o Programa de Desenvolvimento da IA Brasileira, né? E aí uma das proposições é que essa IA ela seja auditável, né? Ela seja auditável. Eu sou quase italiano, né? Então ela seja auditável. Só que por que isso é complicado? Se você pega o modelo, né, de uma rede neural para entender como é que ela processa um output, você vai ver que não tem como fazer isso. Não tem como você fazer. O máximo que a gente pode fazer é ajustar parâmetros de entrada. Porque assim, que tem a questão probabilística ali. A própria matemática do negócio, da lógica que tá no código, a questão matemática ali já torna isso daí difícil. Então, é uma álgebra complexa. Só que, então, só voltando assim, pra gente não perder, assim, que nesse caso, essa parte da insegurança, né? Incerteza se vai ter uma Skynet, a gente vai ter o que aconteceu, né? Exterminador do Futuro. Teve muitos filmes, né? Acho que é por isso que a população tem a mente tão fértil, né? Mas é justo. A questão é, especialmente porque agora a gente tem... Olha só como que é doido isso. Imagina a gente tá conversando aqui no podcast e daí... Daqui 10 anos falam assim, olha, a galera do AprumaCast estava conversando sobre a linha do tempo da IA. E assim, a gente agora tem uma das coisas que aconteceu esse ano é o MCP, que é o Model Context Protocol, que basicamente conecta e facilita para agentes acessarem sistemas de legado, sistemas, vamos falar assim, sistemas com API aberta. Ele facilita essa transição, facilita. Tá. Aí o que acontece? Agora nós temos agentes, vamos falar assim, com certa autonomia, que podem acessar outros sistemas. Sim. E tem vários sistemas, gente, saiu um vazamento, a Rússia, ela vazou, sem querer, vazou os principais silos nucleares que eles têm. Já foi mapeado. Isso daí foi um vazamento de segurança esse ano e não saiu, não repercutiu tanto que queriam. Então, vocês vão me dizer que tem a nível governamental, a nível privado, e várias empresas aí, empresas assim, familiares, empresas que não têm, grandes, mas não têm estrutura de TI. Você vai me dizer que não existem falhas de segurança e com APIs abertas por aí? Então, assim, a gente tem o risco que você falou. A gente tem esse risco, sim, de Skynet. Assim, é claro,
Depende... A possibilidade, ela existe. A possibilidade existe, né? Mas o quanto que a gente Então, não... se ela é só para deixar factível claro para ou vocês não, dois, aí- quando eu termino uma pergunta, eu falo assim, muito obrigado, Iá. Porque assim, vai que daqui 30 anos ela se rebela e fala assim, ó, Mas não é mexe com bom. esse menino que ele é bonzinho. Mas é bom. Eu agradecer. quando E eu por ajudava favor, ele. antes de fazer a pergunta, assim, por favor, se não Não, for mas- incomodar, se não for Mas incomodar, faz... Tem umas coisas interessantes que se você colocar na IA assim, respire, faça mais devagar, ela dá umas respostas melhor. Já Não, fez o isso teste? sim. Não, isso sim. não, sim, é pior. sim. Parece que a gente, não, né? Tem artigo que fala sobre isso. Reflection, tá? Isso é justamente uma abordagem. Né? Reflita, o thinking. Pense um pouco mais. O né? thinking, não existia o thinking, né? Essa questão do pense não existia quando o ChatGPT foi lançado. Ele fica com uma diretriz dentro Tá. do prompt. Ele não existia. Era muito. Eu me esqueci agora o termo do prompt direto, né? Que você faz o prompt, a assim, pergunta e ele responde. enriquece o prompt. Isso. Mas ó, o Sergey Brin, ele falou até que se ameaçar, ele foi um dos fundadores da Google, ele falou, se você ameaçar a IA, ela tende a dar respostas melhores. Não, Mas então eu, assim. eu sentia muita alucinação, por exemplo. Eu fiz umas vezes estava fazendo uma apresentação, uma palestra, e pedi até para falar sobre o Elon Musk, que estava fazendo uma palestra para o pessoal da engenharia civil. E ele, assim, o Elon Musk foi engenheiro civil, formado pela faculdade e tal. Falei, que massa, cara, vou usar isso aí na apresentação. Aí depois eu falei, cara, vou dar uma olhada, né, qual era certinho a faculdade, tal, para ver as datas. Que faculdade? Não estudou engenharia Não, mas civil, isso aí que né? você está falando acontece bastante. Ela alucinou e a gente total tira na sarro. resposta. Isso foi agora, faz Tem pouco bastante Não, faz advogado um tempinho. utilizando. Apresenta. Daí era mais Apresenta, comum né? antes. Mas agora já mudou. Agora tá mais Agora, difícil. Agora tá mais difícil. Não, acontece. Tem advogado colocando na IA e a IA dá, segundo o artigo da lei, patati Não é. patatá, Tá, e não, o artigo da lei não existe. Mas não existe, ela inventa. Ela inventa A bastante. IA, ela foi. É uma A sem IA, vergonha, a né? inteligência artificial, ela foi criada com o objetivo de te responder. É o objetivo fim dela. Ela tem que te entregar uma resposta. Muito raramente ela vai dizer não sei. Muito raramente ela vai dizer isso. O que ela pode dizer é, olha, as informações que eu tenho no momento são essas. Mas ela não vai dizer se ela está correta ou não. Você né? vê como muda a usabilidade, né, de uma plataforma. Isso. Porque assim, antes, agora inclusive tem algo chamado design conversacional, né? Que já existia também, mas era mais com uma relação de usuário com o chatbot para um fim de um chatbot. Isso, Agora a gente tem que pensar, por exemplo, você cria um sistema, olha só que é uma empresa multibilionária. Olha o problema deles. Realmente eles têm que se preocupar. O prompt da galera, por exemplo, se o seu prompt tivesse sido, por favor, com dados verídicos, com dados reais, qual é a formação do Elon Musk? Não teria alucinado. Não teria. Ou seja, depende da qualidade do input de informação que que o usuário faz. Daí é muito isso. Daí é uma das coisas que e tem bem duas diferenciadas. questões, né? Aquilo que a gente comentou. Não sei quando isso aconteceu, né? Que você Faz relatou. um tempo, acho né? que... Não sei quando aconteceu. foi aquela- uns E não 2 sei anos. qual foi. Não, daí nessa época Não sei qual foi o tava serviço trabalhando. que você usou, tá? A alucinação é normal acontecer. Ela pode acontecer por diversos fatores, tá? Um dos fatores mais clássico ela vai te dar uma resposta. Não interessa se ela está certa ou errada. Ela vai te dar uma resposta. Cabe a você curar, né, analisar se aquela resposta faz sentido. Então não dá para pegar exatamente com a IA me vomitou para mim, me entregou, chegar lá e colocar aquilo como uma verdade absoluta. A gente tem que estar sempre com o pé atrás, até porque eu não posso terceirizar a minha responsabilidade para a IA. Ela é o quê? Ela é um parceiro. Eu gosto até de uma fala do mentor, o Sandeco. Até se puderem, acompanhem o canal do Sandeco no YouTube. Ele é um professor do Instituto, né, de Goiás, Instituto Federal de Goiás e da Universidade Federal de Goiás. E ele é da área de inteligência artificial. Então ele fala o seguinte, que a IA, na verdade, é uma ferramenta para trabalhar em par. Né? Para trabalhar em par. Então eu posso delegar a minha responsabilidade para um IA. É aquilo que o João falou. O que o João mostrou ali no começo, quando ele relatou a forma dele usar uma tecnologia baseada em IA, é a forma que todo mundo deveria fazer. Ela tem que ser um suporte, ela tem que ser um parceiro na execução das tarefas que são árduas, que são repetitivas, que são cansativas e às vezes desnecessárias muitas vezes. Tá? Você terceiriza para ela aquilo, mas você tem a obrigação de auditar a resposta. Porque senão você pode passar por episódios como esse. Né? Isso daí em si já é um risco, né? Por exemplo, fake news, derivado disso, né? Só desses outputs, ou simplesmente informação errada que vai ser utilizado por um profissional. Imagina, numa perícia, por exemplo, numa defesa, que seja.
Isso daí por si só já é né, constitui um risco que a gente tem que viver. Sim. E aí, só para terminar aquele ponto lá da segurança, né? A gente tá falando do Skynet, né? E tudo mais, que isso daí é possível e tudo mais, tal. Cara, só que daí tem outra coisa que tá acontecendo e ninguém tá prestando muita atenção, não. Tanto que não tá saindo muita solução no mercado para isso. Que é a parte de engenharia social e golpes, fraudes. Porque agora, você pode replicar o som de uma pessoa, você facilmente pode gravar. Cara, se eu consigo acesso à sua rede social está lá aberta e tem vídeo de você conversando com pessoas, eu consigo baixar esse vídeo. Eu consigo extrair o áudio. Eu extraio o áudio, jogo numa plataforma e peço para emular sua voz tranquilamente. E eu posso fazer uma ligação com a sua mãe. E fazer você tá em cativeiro, com a sua voz, com você chorando. Ou tradicional minuando Pix. Mandar um vídeo com você falando. Você pode mandar o vídeo. E assim... Sem orelha. Exato. Sem orelha. Não, a maioria das plataformas, pelo menos comerciais, não deixa isso. Eu vou dar uma sugestão até. O cara teria que ser mais rebuscado. Mas sim, cara, é totalmente possível. Aproveitando o espaço, e a gente comentava, né, de bastidor, a interessante experiência da troca e tudo. Mas hoje tem algumas coisas, cara, que tem que ver, inclusive. Tem que ver, porque às vezes as pessoas não têm noção do nível evolutivo que essa tecnologia chegou, né? E isso, quando se fala do risco, né, o medo, eu acho que o medo ele é uma ferramenta que todo ser humano tem que ter, sim, mas ele tem que ter cuidado, né? Ele tem que ter controle sobre esse medo, né? A IA é uma tecnologia, ela está aí, ela tem que ser usada, beleza, perfeito. Só que eu tenho que entender onde é que ela pode virar um problema para mim e onde é que aquilo ali é uma vantagem para mim, né? Então isso aí tem que ficar muito claro. E tem cada Só que hoje, nisso, né? Hoje, dentro do que a gente consome, o brasileiro ele consome as coisas de uma forma... Não, a gente consome errado. O problema é que a gente consome as coisas errado. Né? Eu posso só fazer aqui um parênteses dessa questão de consumir errado. Meu filho pega meu celular para jogar. No meu celular tem lá o chat GPT. Ele está jogando Roblox. Ele printa a tela, joga no chat GPT e pergunta como é que ele faz para pegar a skin do não sei o que, tal. E acredita que o chat GPT responde, ele lê. Meu filho tem 8 anos de idade. Tá usando melhor que você o chat GPT. Tá usando melhor que você. A minha sobrinha... Isso é funcionalidade nova, né? Essa questão. Sim. Inclusive, tem uma função que é ler a própria tela direto. Também. Ele lê a própria tela. Se você, dependendo do que você tiver quebrado lá, você bater uma foto, você pede para arrumar. Cara, minha sobrinha... Explica. É legal. Minha sobrinha que tem uma amiga, a amiga dela, a mãe dela falou assim, vai lá fazer tarefa. Aí ela, tá bom, mãe, eu vou. Aí a mãe do nada escutou. Ela passa pela porta lá e fala assim... Ela escuta assim, mas quem ela tá falando? Alexa, quanto que é 2 mais 4? Que sacanagem. E ela não estava esperando. Ela não sabia que a filha dela já tinha se sensibilizado a usar a Alexa. Inclusive, essa geração já está agora imersa, integrada, né? Se não me engano, está integrada. Já está imersa, né? Sim. Da Amazon, né? Lá em casa antes ainda... não tinha, antes não tava. Era só um assistente. Tá patinando muito com IA ainda. Nossa, a Apple com IA tá bem atrasada. Mas assim, se você for analisar o que evoluiu o Gemini de uns 6 meses atrás para agora, ele melhorou muito. Mas também o tanto que eles estão investindo, né? E a guerra agora. Olha todo a grandiosidade da Google também, né? Todo hoje mundo em termos rindo de orçamento. Todo mundo rindo da meta. Você viu os salários dos engenheiros agora? $500 mil mensais. Salário de jogador de futebol, cara. Tipo assim, é absurdo. Bônus de... você viu os $500 mil brincando. Isso é para poder acelerar os processos. Não, e não só isso. A Scale AI. exigindo... Olha só que legal. Mercadologicamente falando, eu achava esse cara fantástico. Que é de uma empresa chamada Scale AI. Eu sempre falo que assim... O cara que foi... Alexander, acho que é o nome dele. Menino largou 19 anos de Stanford, para variar. Stanford tem que ser. Mas assim, o cara, ele viu um negócio, velho. Assim, ele basicamente criou... Porque assim, que a gente fica falando de IA, redes neurais e tudo mais, mas não fala de outra coisa muito importante, senão a mais importante, que é a qualidade dos dados. Que vocês sabem, falando a nível desde rede pública, sistema público, de várias secretarias e tudo mais, mas assim, mundo privado também. A qualidade dos dados, né? Esse menino, olha só, ele saiu de Stanford e basicamente criou uma infraestrutura que refina e prepara dados para serem consumidos por IA. Ele fez isso antes do ChatGPT já tá
Tá lançado. Antes do ChatGPT de estar lançado ao público, ele já estava com esse Q&A já amadurecido. Olha só a visão que ele teve. Do tipo, não adianta você ter uma IA. Não adianta, porque assim, não adianta você ter uma IA com os dados de bosta. Né? Coisa ruim entrando, é coisa ruim saindo. Então, assim, lógico, você agora tem inteligência artificial que vai categorizar, vai melhorar, ela vai entender melhor. Mas, olha só o problema que esse rapaz já estava desenvolvendo. A empresa dele, não me falha a memória, vou até olhar para a câmera, não lembro, mas eu acho que é 18 bilhões. A empresa dele foi comprada por 18 bi para pegar a equipe dele. Olha só. E assim, tá absurdo. A contratação agora, o signing bonus, né, os bônus de assinatura do contrato, tá absurdo, tá coisa assim. E a Meta, que todo mundo ria, porque a Llama não era exatamente uma modelo de linguagem legal, vai evoluir pra caramba, porque eles estão montando o melhor time. E todo mundo também tirava sarro do Elon Musk. Porque mas a Grok tá foi melhor que os últimos parâmetros de avaliação frente ao ChatGPT. Mas para o consumidor final, vamos pegar esse engenheiro que está ainda agora, tem a melhor ferramenta IA? Como que é essa visão? A minha, eu não sei o que é que o João pensa. Até queria que vocês complementassem. O que é que eu coloco sempre, tá? A gente fala aqui só daquelas que chegam até a gente. Tá? Se eu fosse contar quantas efetivamente tem, acho que não caberia nos meus 10 dedos, tá? Então a gente já tem tranquilamente mais de 10 plataformas aí que entregam de forma gratuita. Agora sempre nada é gratuito. Quando tudo é gratuito, você é o produto. Tá? Então fique atento quando você consumir algo gratuito. E são mais de 10 tranquilamente, tá? Dessas agora grandes, né? Daquelas que são mais acessíveis, né? Que são mais divulgadas, são mais públicas assim, né? E agora o que é que eu acho que eu sempre oriento, né? Por exemplo, nessa formação que eu dei, foi o que eu fui afunilando o pessoal e direcionando o pessoal. Não existe uma melhor do que a outra, tá? Porque o usuário não é o mesmo. Então, como cada um foi treinada dentro de um contexto de modelo, foi treinada dentro de um contexto de base de dados, foi treinada num momento específico, foi treinada com um recorte temporal específico. Hoje elas têm acesso à internet, então elas conseguem fazer vamos dizer assim, um embedding de dados, ela pode fazer ali um aprendizado a partir do que ela entendeu, ela pode fazer. Né? Você não vai usar o Lovable para fazer pergunta que você faria para o ChatGPT. Isso, tem especificidade. Isso. Então, a ideia é, por exemplo, pesquisa, antes de fazer o que você quer fazer, pesquisa, se tiver algum artigo científico, é muito raro ter científico nesse contexto, mas tem muitas pessoas que fazem isso. Tem os benchmarks e etc., que explicam qual o desempenho de cada uma dentro de determinada área. Considerando o desempenho dela dentro daquela área, você identifica qual que é a área mais correlata ao que você precisa e usa de uma forma direcionada aquela IA. Tá? Então, assim, a minha orientação sempre é essa. Por exemplo, tá? Porque eu até vou trazer um caso fatídico. Tá? Na área de geociência, uma das atividades que eu desenvolvo é geomensura, né? A área de topografia, etc. E eu estava fazendo um levantamento geométrico de uma estrutura de concreto. Eu estava verificando se ela tinha uma deformação. Estava usando a estação total e fazendo uma medição para verificar se existia um comportamento geométrico diferenciado. Não era nada de engenharia que eu estava fazendo. Eu estava fazendo um levantamento geométrico para poder passar para o engenheiro, para ele, a partir da análise dos dados levantados, fazer o laudo ali e poder avaliar se aquilo ali estava ou não dentro do que era aceitável. Só que é o seguinte, quando você faz um levantamento com estação total, qualquer equipamento geoespacial, ele levanta um dado tridimensional. Só que eu precisava de um dado geométrico bidimensional. Beleza. Fiz um prompt explicando, bonitinho, todas aquelas técnicas bonitas que a gente aprende, coloquei em uma. Eu falei, olha, eu preciso resolver isso. Eu sabia como resolver. Só que para mim não estava claro como é que eu ia executar. Eu sabia como resolver, mas não sabia executar a resolução. Então eu pedi para ele me ajudar. Como é que eu resolvo isso? Eu quero resolver isso. Como é que eu faço? Cara, eu tenho até guardado isso. Até mostrei, uma das lives gravadas, eu mostrei pro pessoal. Cara, não foi. Aí eu peguei o mesmo prompt, mandei para a segunda, não foi. Mandei para uma terceira, não foi. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Mandei um prompt pro grupo de IA que eu faço parte.
Você fala, não, mas seu prompt que deve estar com problema, está muito grande, está muito confuso. Eu falei, cara, mas quando eu aplico um prompt, a primeira coisa que eu faço para a IA é uma prática minha. Eu pergunto se ela entendeu e peço para ela me explicar o que ela entendeu. Tá? Por que eu faço esse exercício? Porque aí eu verifico se existe uma confusão no entendimento dela ou existe uma confusão no meu prompt. Então, ela me explicou na devolutiva exatamente o que eu queria. Então, ela entendeu o que eu queria. Por que ela não conseguiu resolver? Tipo que você faz com filho, com Você aluno, faz com você fala, filho. me fala o que eu falei. Me diz o que você disse, você isso. entendeu. E aí o que aconteceu? Ela entendeu Me dá a o que eu devolutiva, queria, assim. mas ela não conseguia resolver o que ela entendeu. Aí que ponto eu cheguei? Que ela tem dificuldade em entender problemas em situação espacial, em 3 dimensões. Ah, mas isso depende da que você vai utilizar. Por exemplo, as ferramentas, né, voltando um pouco para a minha especialização ali em computação espacial, hoje em dia quase toda ferramenta vai ter algum recurso, né, de inteligência artificial generativa. No mundo 3D, no mundo assim especialmente de engenharia, logo a gente vai ter aí. Na verdade, eu tô bem por fora da Autodesk, porque assim, eu não sou engenheiro civil. Hoje eu tenho acompanhado. Eu tô bem por fora. Eu não sei se dentro da Autodesk como que tá essa parte de IA generativa, mas, por exemplo, você trabalha com estrutura metálica, né? Você pode pedir para gerar diferentes tipos de estrutura metálica lá. Não sei se na Autodesk, tá? Mas assim, com certeza tem, porque eu já usei. Isso que é uma ferramenta simples, que é para experiência de realidade aumentada, mas assim, voltada para marketing, jogos. E você, por exemplo, nesse caso, ali a base de treinamento dela, toda a base de treinamento dela foi para recursos 2D e 3D. E 2D não é imagem apenas. As imagens que a gente pensa são texturas, né? Texturas que são aplicadas, né, nos meshes, né, na estrutura tridimensional. No Blender mesmo, que eu sou muito fã do Blender, ele, né, também tem plugins que fazem isso. O cara que dominou o 3D Studio, né? Que a Autodesk comprou o 3D 3D Studio. Studio Max. Você comprou. Era legal, hein? Pesadinho, né? Eu trabalhei bastante, né? E assim, é pouca gente que domina, né? O Blender é a versão open que ele é open source, daria né? Daí tem o Maya também que veio depois. Só que o Maya daí pegou uma Rinoceros, parte VFX ali, o pessoal. Mas enfim, aí que tá, são parâmetros diferentes, né? Não, mas assim, então, no seu caso também é muito específico. Então, né? assim, no meu caso, teria que ter um treinamento específico, né? Mas assim, a minha questão era, ela entendeu o que era o problema. Ou seja, ela não conseguia responder, mesmo entendendo, ela não conseguia. O que aconteceu? Mas ela me respondeu. Tanto é que eu uso a resposta que ela me entregou, ela que resolve para mim e ela converte para mim, ela faz um rebatimento de plano, eu pego o plano tridimensional, defino o plano prioritário, faço um rebatimento, é geometria analítica, e automaticamente ele me entrega a vista no que eu quero, que é um plano bidimensional. Eu expliquei para ela, porque eu sabia o que eu queria que acontecesse. Quando eu expliquei para ela como eu queria que fosse feito, ela fez. E eu creio que essa daí vai ser a diferença da pessoa que vai ter emprego e que não vai ter emprego daqui para frente. Isso, quem sabe utilizar a inteligência artificial. Você tem que saber o que você está fazendo. Não vai ser, meu serviço, eu perdi meu serviço para um robô. Não é que você perdeu para um robô. Não. Você perdeu para alguém que sabe usar. Depende da área também, né? Tem copywriter que vai perder se ele não soube se reinventar como copywriter, ele não vai voltar. Mas tem uma coisa... Designer gráfico. Designer gráfico também. Mas esse ponto ele é importante pelo seguinte. Uma frase que acho que é usada em qualquer área que envolve tecnologia é o seguinte: você quer ser apertador de botão ou você quer ser quem cria o botão para ser apertado? Ou quem entende como o botão funciona? Né? Então, assim, muitas pessoas optam em ser apertador de botão. Pois quando eu falo que o brasileiro ele consome a tecnologia de forma equivocada, é porque, por exemplo, o VO foi lançado... O brasileiro é louco com tecnologia. O VO foi lançado... A gente é louco com tecnologia. Não, mas escuta, o VO tem tecnologia, pessoal, que não é lançada no Brasil. Ela leva 6 meses, 8 meses para lançar aqui. Sabe por quê? Porque os caras comprometem toda a parte de auditoria do resultado. Porque o brasileiro ele consome de uma forma totalmente aleatória a tecnologia. O cara cria tecnologia para uma coisa e o brasileiro consome com a outra finalidade. O VO, por exemplo... Para mim é um dos cases mais absurdos de uso do brasileiro. Cara, o VO foi lançado acho que num dia, uma semana depois,
já tinham N canais darks em várias redes sociais, Instagram, YouTube e etc., com o cara fazendo selfie das pirâmides do Egito, na construção das pirâmides do Egito. O cara fazendo, o Moisés fazendo selfie na construção da arca. Então, da arca, que da travessia do Mar Vermelho lá. Então, assim, o brasileiro pegou uma tecnologia de altíssimo investimento, de uma resposta tão absurda para fazer meme, cara. Isso é o Brasil. Pra brincar, fazer piada. Ou foi aquela senhora, Então, assim, aquela senhora curiosa, ultraconservadora de igreja, assim, não, eu quero fazer o que eu quero fazer todas as artes bíblicas agora. Não, mas seria não selfie de Moisés. E por que isso? A visão nossa, enquanto brasileiro, é que é o seguinte, é uma forma de ganhar dinheiro fácil. As pessoas consomem piadas, as pessoas consomem entretenimento. Sim, o Brasil, é o mundo, Brasil é perito em meme. O Brasil é referência mundial em meme. Somos bons. Eu acho que meme nasce aqui, se não me engano. A lógica do meme, em si, como ele é consumido, ele nasce no Brasil. Mas não forma do consumo. Futebol também não nasceu, mas ele domina. Né? Então, assim, é isso que a gente tem que ter cuidado. Para arrematar esse tema, Jorge, acho que eu fiz uma pergunta uma vez para saber qual que era a ação que a inteligência artificial mais fazia, né? O que ela era mais buscada, mais usada, e era simplesmente para corrigir texto. E aí nós estamos falando, tipo assim, de uma funcionalidade que nós estamos falando de uma, né? nós estamos falando de uma coisa absurda de tecnologia que está sendo a maior utilização é simplesmente para corrigir texto. Então, assim, olha o impacto disso. É aquela ideia de você usar só a ponta do iceberg mesmo, né? Que você tem tanta coisa, mas está sendo enxergado. A profundidade. Mas assim, a gente só lê, né? Um ponto aqui, rapidinho esse. O pessoal fala só corrigir texto, né? Eu corrijo o trabalho de conclusão de curso. De 18 que eu peguei da última vez, 9 eu tive que reprovar por plágio. Né? O pessoal fala do uso de isso e aquilo e acaba plagiando as coisas. E esquece que também tem uma outra que chama plágios, que ele pega todo o nível de plágio. Teve plágio no TCC? Como assim, cara? Não, pior é aqueles caras que copia e deixa ainda a propaganda da bicicleta lá, né? Cara, você quer coisa melhor? Eu tava numa empresa, um colega meu um tempo atrás, simplesmente assim, as mensagens lá, ele simplesmente ia no botão de copy to clipboard, né? Só dava o Ctrl+C inteiro na mensagem do chat GPT e mandava lá pro superior dele. É complicado. Assim, aí porque, ele ia lá, hoje, claro que eu te respondo. Porque assim, tá hoje não tem como. Agora sim, João, hoje não tem como. Se você quer otimizar a sua vida profissional, se você quer otimizar a sua vida acadêmica, se você quer otimizar seu dia a dia naquilo que é repetitivo, que é estressante, que é cansativo, a IA é um parceiro excepcional, beleza. O que não dá para fazer é terceirizar de forma arbitrária. Do tipo, faz. Aquilo que você falou lá, achei interessante. Eu sou muito pé atrás em alguns pontos. Tipo, se eu der... acho que é legal, a gente não tá ganhando royalties nem nada. Acho que é legal falar o nome até para o pessoal ficar antenado. A Manus, né? Existem várias hoje tecnologias baseadas naquela lógica de múltiplos agentes, né? Que é a arquitetura do Manus. Eu fiz, inclusive, na minha aula, eu trouxe a Manus e mostrei o pessoal em operação, tá? E qual que seria a função dela mesmo. Então eu precisava, num dos trabalhos que eu estava fazendo, tá? Eu precisava fazer uma coleta de uma série temporal de dados de chuva, tá? Eu precisava coletar dados de chuva e dados de vazão de rio de 15 cidades da América Latina. Que loucura. Ou seja, eu precisava de acessar sites de países diferentes, estrutura de dados diferentes, acessar tabelas diferentes, carregar esses dados, estruturar os dados, organizar os dados, tudo isso. Cara, se eu fosse só fazer isso, eu tinha 2 semanas para fazer o resultado final. E essa parte era a ponta do começo de tudo. Quem que fez? Manos. Meus manos. Então, eu usei uma arquitetura. Manus, M-A-N-U-S, né? É o termo. Cara, pra falar a verdade, não sei. Eu não sei se é um acrônimo, não sei se é um acrônimo, não sei o que significa. Mas, assim, na verdade, é uma arquitetura de multiagentes, tá? Essa é a lógica dele. Existe um outro chamado Minimax, alguma coisa assim. Tentei usar, não gostei do resultado, mas ele usa a mesma arquitetura também de multiagentes, tá?
Cara, tem um exercício mental que a galera, inclusive assim, é a primeira tecnologia, porque tá mudando até as prerrogativas de desenvolvimento de plataforma hoje em dia, né? Porque agora você tem que desenvolver elas para um modelo mais conversacional. Tá sendo a conversa. Assim, a gente já forma tinha... de interagir porque assim, a gente teve uma leva no mundo do UX e UI, na parte de desenvolvimento de interface e tudo mais. Muita plataforma não parecia muito a mesma. Tipo assim, era minimalista, tinha certos padrões de cores, paleta e tal, né? Só que assim, se você olhar agora com inteligência artificial, já está mudando isso daí. Está mudando assim, como que assim, as plataformas são feitas. Agora, prompt, cara, é um negócio muito importante. A gente não falou muito aqui da engenharia de prompt. E isso destoa de plataforma para plataforma. Eu que já sou um cara que tem uma boa experiência, mas eu travei, porque eu precisava desenvolver, usando ali o Lovable mesmo, para ali fazer um vibe code, eu fui fazer um SaaS e tem na documentação do Lovable como você deve conversar com a plataforma. Olha que doido. Eles dão agora é o prompt, né? Como é que você a deve documentação, que é o prompt, não só o prompt engineering, mas também como você vai fazer os refinos. E por etapa, porque você tem que pedir de um jeito, em uma etapa. Por exemplo, assim, você não vai pedir para fazer autenticação de começo. Você não vai pedir para colocar, vincular a API do ChatGPT da OpenAI lá, ou de primeira. Você tem que seguir um padrão ali. Que é aquele padrão da arquitetura normal. Mas difere da plataforma que você está desenvolvendo. Então, para a pessoa que vai fazer vibe code, vai desenvolver assim, todo mundo é programador. Todo mundo é programador se refletir, se entender sobre o prompt. Cara, eu fiquei tão estagnado que eu fiquei assim, putz, de primeira assim eu não vou conseguir fazer. Eu tive que escrever, eu li a documentação, tive que pensar no meu aplicativo, o que eu quero nesse aplicativo. E fazer por fora para daí não desperdiçar crédito, né, que eu queria economizar, e para daí ir para o Lovable. Então, assim, o exercício mental que essas plataformas estão pedindo para nós como usuários é legal de falar, porque não basta, assim, não é só a qualidade, dependendo da plataforma que tu usa, seja Manus, seja ChatGPT, Gemini, Lovable, vai destoar como você vai interagir com ela, você tem que saber como. E aí, fazendo um gancho, só para complementar aí uma parte da fala do João, o brasileiro perdeu muito com a questão da comunicação. O brasileiro não sabe falar. Ele não sabe ser interlocutor, né? Ele não é um bom interlocutor nossa população. A gente não consegue argumentar, a gente não consegue dialogar, a gente tem dificuldade. Mas se a gente não consegue fazer isso com outra pessoa, imagine com uma tecnologia. Então, quando eu falo do uso, né, às vezes equivocado, atravessado, ele não é obrigatoriamente por uma questão específica de agora. É um processo, a gente tá, enquanto muita gente viveu um processo de evoluir no diálogo, na argumentação, na construção, né, do posicionamento e tudo, o brasileiro ele foi perdendo isso, né? Por que o Jorge fala isso, né? Hoje eu faço parte de alguns grupos ligados à educação também, eu vou até participar de um encontro agora em outubro lá em São Paulo, e nesse grupo, eu não trabalho dentro de sala de aula, mas eu trabalho com educação também e estou interagindo sempre com o grupo ligado à educação. E a conversa predominante é os novos, essa geração, né, XYZ, seja lá que eu nunca gravo, né, os períodos ali né? Então, assim, essas gerações, elas, por diversos motivos, né, não é uma coisa específica da geração X ou Y, mas o contexto que ela vem obrigou ela, né, ela se posicionar de um jeito, e esse jeito ele não é adequado para o que a gente está vendo agora. Tanto é que várias pesquisas mostraram que as pessoas mais maduras, pessoas mais experientes, ou seja, que têm uma bagagem melhor, que têm uma articulação verbal melhor, que conseguem se comunicar melhor, elas têm uma possibilidade de uma produtividade melhor com as inteligências artificiais. Né? Pessoal, obrigado, viu? Obrigado pela presença de vocês aqui. A gente vai pedir agora para eles entrarem nas considerações finais, né, João? O que eles poderiam estar utilizando para o nosso pessoal aqui da engenharia? Aí vocês podem também, se ficou alguma coisa que vocês, né, não comentaram, comenta aí para a gente poder estar... E deixar seus contatos também, como é que o pessoal encontra vocês? Show de bola. Instagram, João Pedro CD. João Pedro CD. Já vou até caçar você aqui. João Pedro CD. Pessoal, eu brinco, a gente falava, eu não tenho rede, quer dizer, eu tenho rede social por imposição. Eu tenho quase todas.
por imposição, mas eu não uso. Aí quando eu resolvo postar, não pode. Tá? Mas assim, mas a questão é a seguinte, hoje é meu site, né? www.soideias.com.br. É um site meio blog, então diversas experiências eu trago lá, ponto de vista, né? Posicionamento. E um pouco de IA também, né? É colocado lá a título de compartilhamento mesmo de experiência, de ponto de vista. Isso. O meu site é oakdesign.xyz. Facinho, né? oakdesign.xyz. Mas não, só vai no meu Instagram lá, tem tudo lá. Cara, você falou assim para engenheiro. Eu recomendo assim, uma coisa simples. Que assim, a parte da engenharia civil ou mecânica elétrica, eu não vou entrar no mérito porque realmente assim... não mexi muito nessa área, né? Mas a parte de gestão e produtividade, sim. Legal. Então, aí eu recomendo uma plataforma que eu gosto muito, que é mais voltada para automação, mas tem chatbot dentro, tem agentes também, e cria banco de dados internamente também, que é a Zapier. Eu Zapier. gosto, muito segura, muito boa, ela traduz APIs de mais de 7 mil, acho que são mais de 7 mil aplicativos. Então, é um ecossistema muito grande. Isso é um aplicativo, João? Ele não é um software, é um SaaS. E assim, você basicamente você consegue, eu quero conectar o meu e-mail com o Trello, com o Miro, com não sei o quê. Você pode conectar, fazer um fluxo enorme lá, automatizar fácil. Isso. Eu tenho um exemplo. A gente foi... Para produtividade é muito bom, cara. E tem chatbot dentro. E você pode colocar a base de conhecimento. O plano mais barato deles, acho que é 100 e pouquinho por mês. Você tem 5 chatbots, cada um com sua... essa parte é bem nova. Cada um com sua base de conhecimento. Então, você pode colocar lá a informação da sua empresa para fazer um chatbot de atendimento. Você pode colocar lá uma planilha com preços para ele ajudar a vender. Ele pode ser um agente interno para sua empresa. Cara, é baratinho, cara. É muito bom e é seguro pra caramba. Uma das melhores empresas, inclusive, eu diria, dos Estados Unidos, porque eles são positivos no caixa. Eles ganham muita grana há um bom tempo já. Muito bom. Eu admiro muito eles. Ele se integra com o WhatsApp, alguma coisa assim? Ou tem não? integração com o WhatsApp, só que daí é claro, né? Daí tem o escrutínio adicional ali do Facebook Business, né? Do Meta Business lá. Pegando o gancho do João sobre a questão de ferramenta, teria vários aí, mas pegando o gancho do Zap, fantástico, não precisa saber nada de programação. Que é o seguinte, numa das premiações de inovação do CREA, eu desenvolvi não, na verdade, eu integrei, na verdade, né, todo o sistema de cadastro de novos usuários, utilizando o Zap e o sistema de pagamento, né? Então, por exemplo, todo mundo que se cadastra na Progel como associado, automaticamente ele já recebe, né, o link para fazer o pagamento do boleto no sistema de pagamento e automaticamente quando ele paga, aí a associação recebe um aviso dizendo que o cara pagou e o associado recebe um aviso dizendo que está tudo isso ok, que ele é associado. Cara, é incrível. É uma automação, né? Tem IA? Não tem IA. O que eu usei não tem IA. Hoje já tem. Você pode incorporar. Aí mas é uma automação. Né? Aí a outra que é um Zapier mais avançado, é a N8N, que é N8N. Cara, isso, aí assim, essa daí... Aí já é outro nível. É outro nível, só que também você não precisa saber muito de programação, não. Você precisa saber um pouco mais de arquitetura. Já tem uma coisa mais nova, né? O String. N8N. Cara, eu só foquei nessas Power Automate. O String a N8N, ela faz também integração entre... Você joga lá uma imagem, ele coloca no Instagram, String, automação, no Facebook, ele faz várias... Ele tem dentro da automação Você coloca todas as tuas mídias sociais, ele já vai... Isso, cara, ele assim, ele é incrível. É muito robusto a automação dele. A Zapier também tem algumas funcionalidades parecidas. Mas ele é um pouquinho mais difícil de mexer, né? Não, ele é mais técnico. Você precisa montar um Docker ou montar Você precisa saber um pouco mais de o uso de banco de dados, você precisa saber mais sobre API, webhook e tal. Pessoal, conversa 100%, adorei conversar com vocês. A gente sempre aprende muito, né, A gente aprende demais, né? Esse assunto tá em alta. Falou tanto nome diferente que na edição vai deixar o editor até doido se fosse para explicar tudo, hein? Back não sei das quantas e tudo, hein, editor? Faz chover aí, viu? Pessoal, um grande abraço, é uma honra estar aqui com vocês. Mais um episódio aqui do AprumaCast, tentando fazer de tudo para trazer o máximo de conhecimento aqui para vocês. São especialistas da área e sempre pensando em trazer sempre um conteúdo que você vai utilizar na prática. É um bate-papo isso daqui, a gente sabe da complexidade. Você não vai falar em 1 hora e meia, tudo que é a profundidade da IA, mas é gostoso saber que é um universo que precisa ser explorado. Sim. Então, assim, nós temos aí um ambiente agora que é extremamente favorável, né? E você das engenharias, das geociências, tem uma grande chance de se dar muito bem
né, se utilizar de forma adequada todas essas ferramentas. Ganho de produtividade, desempenho e principalmente para você que tem dificuldade em algumas áreas em poder estar aprendendo, né, se desenvolvendo. TCC mais rápido. TCC mais rápido. Mas é isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Ligeiro, queria agradecer a presença dos dois, né, e pedir para vocês que ficaram com a gente até agora que escutassem um pouco das palavras do presidente do CREA e muito obrigado. Olá pessoal, é com grande satisfação que dou as boas-vindas a todos os participantes deste evento. Esse é mais um encontro técnico realizado com apoio e investimento do nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná. O CREA Paraná é o único CREA do país que possui 3 linhas de investimento para o aperfeiçoamento técnico, cultural e científico de profissionais das engenharias, agronomia e geociências e a todos os acadêmicos que compõem o programa CREA Júnior. Os editais de chamamento público, editais de patrocínio e política de estando são iniciativas que resultam de mais de 300 atividades técnicas anualmente. São mais de 20 mil participantes impactados a cada ano. E nesse ano estamos destinando 5 milhões de reais para essas iniciativas apoiadas pelo Conselho. Essas iniciativas também reforçam o papel do CREA Paraná como parceiro estratégico das gestões públicas, municipais, estaduais e até as nacionais. Esses materiais servem de base para decisões importantes e fazem parte do nosso trabalho permanente no programa Agenda Parlamentar do CREA Paraná. E para que todos os profissionais e acadêmicos tenham acesso a essas oportunidades, o CREA Paraná disponibiliza o Conecta CREA Paraná, um portal com centenas de atividades técnicas gratuitas, como cursos, congressos e eventos presenciais e digitais por todo o estado. No Conecta é possível também encontrar oportunidades de trabalho, estágios, consultar gratuitamente normas da ABNT e acessar diversos outros serviços pensados para a valorização do exercício profissional. É com muito orgulho que o CREA Paraná desenvolve, em parceria com as entidades de classe e as instituições de ensino, a maior política de valorização e capacitação profissional de todo o país. Agradeço a sua presença nesse evento, esperamos encontrá-los em outras atividades que acontecem por todas as regiões do estado. Um bom evento a todos.